Agora, a otite também está relacionada a isso, porque o tempo frio provoca mais. Mas é por isso, mudanças bruscas de temperatura, não agasalhar as crianças, deixar o ouvidinho à mostra. A gente tem várias coisas, então. Tá. A otite é um processo inflamatório infeccioso da orelha média. Na verdade, a gente tem alguns outros tipos de alterações. A gente pode ter a otite externa, a otite média aguda, a gente tem uma evolução com otite média crônica. Mas quando a gente fala na mais prevalente, que é a otite média aguda, a gente acaba tendo muitas relações em relação ao fator causal, como os processos virais, que viram muitas vezes processos bacterianos, e aí os fatores alérgicos também estão relacionados. E como fatores de risco, entram na faixa etária pediátrica algumas questões que estão relacionadas ao fumo dentro de casa. Também ao mamar deitado, eventualmente refluxo. Então, tem outras coisas, a alergia à proteína do leite, que tu chegou a falar. Então, algumas outras coisas estão relacionadas como fatores de risco para que as crianças fiquem mais predispostas a ter a questão das otites. Uma adenoide grande. Então, esses pontos todos precisam ser avaliados para a gente tentar tirar, minimizar, para a gente poder diminuir os fatores. Na verdade, daqui para cima é tudo muito, né? Daqui para cima, que eu estou dizendo, do pescoço para cima é tudo muito interligado, muito. Né? Uma coisa pode levar a outra. A gente fala que a via aérea é única, até mesmo para o pulmão, né, Claudete? Então, quando a gente pensa na parte da via aérea, o nariz se conecta indiretamente com a orelha e o nariz se conecta com a boca, que vai para a região pulmonar. Então, a gente tem todas essas alterações, essas vias aéreas unidas, que acabam uma coisa levando a outra e fazendo as complicações. Quais os principais cuidados que os pais devem ter, então, para evitar otite nas crianças, além disso citado, né? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente ter uma vida saudável. Tá. Então, a gente ter sempre uma dieta adequada, se manter bem hidratado. Em relação às crianças, um dos fatores que acaba sendo muito predisponente são as ites. As ites são os processos inflamatórios infecciosos gerais que acontecem. E quando a gente fala em criança, a gente fala muito em escola, em infecção escolar, na relação entre as outras crianças. Então, um ambiente muito fechado, conglomerado, que é exatamente nessa época do ano, que é o inverno, em que a gente vive em ambientes menores, fechados, não arejados, a gente acaba tendo uma proliferação viral e, consequentemente, bacteriana maior. E aí, o que fazer? Se a sua filha está doente, se seu filho está doente, tentar evitar ir para a escola, o uso de máscara, eventualmente. Para não passar, porque as crianças compartilham quase tudo, Exatamente. Né? Uma criança passa para outra um quadro viral, nasal, um vírus básico. Esse vírus contamina e vai acabar fazendo, por exemplo, uma secundária, uma otite. Doutora, desculpa, e em casa, como tratar essa criança? Bom, depende, na verdade, da causa dessa otite, então. A primeira coisa é, a dor de ouvido, ela precisa ser sempre avaliada. A dor de ouvido é uma coisa muito difícil da gente ter a dor, falar com o médico pelo telefone e tentar descobrir. Então, meu filho está com dor de ouvido. É muito difícil a gente ter certeza do que exatamente está acontecendo. Então, ela é uma dor que precisa ser avaliada pelo médico com aquele exame, que é o exame que a gente olha dentro da orelha. E a criança que não fala, então, se já não está bem, leva no médico, porque alguma coisa é, né? Os pequeninos têm muita questão de ficar chorão, chora um pouquinho, fica com uma sensação mais desconfortável, dá um pico febril, não quer comer, leva às vezes a mãozinha para a orelha. Então, as crianças menores acabam tendo sintomas que não necessariamente nos indicam que está realmente com a dor no ouvido. Eventualmente, uma perda auditiva, tu ouve que a criança está mais chorando e não está te respondendo. Então, algumas coisas podem ser sinais de alerta para que ela possa estar com otite. Tem várias perguntas aqui, nós falamos sobre as doenças dessa época e chegaram muitas perguntas. Eu quero ver se eu consigo fazer algumas para você. Eu sou o Jaime, ele colocou o sobrenome, Campos, do bairro Campo Limpo, São Paulo. Por que remédios para desentupir o nariz viciam? Então, a gente tem algumas medicações específicas, a gente tem vários tipos de medicação. Nessa que ele está falando que são as que viciam, são vasoconstritores. São aquelas medicações que a gente pinga no nariz e faz o nariz abrir imediatamente, fazer com que a gente respire melhor. Eles têm um efeito que ele faz um efeito rebote, e daí que vem essa questão do vício. Ele acaba fazendo, medicamente falando, ele fica impregnado nas nossas terminações celulares, e aí a gente precisa de mais remédio, cada vez com mais frequência, para que ele faça o seu efeito. E daí o vício, então a gente quer sempre usar. Então a gente começou a usar uma vez ao dia, depois usa 2, depois usa 3, daqui a pouco a gente está usando toda hora, e mesmo assim mantém a sensação às vezes. Pingou, melhora e mantém a sensação. Então essas medicações realmente
causam vício e precisam ser tratadas. Essas medicações têm várias contraindicações, inclusive a questão da pressão, enfim. Então, precisa ser avaliado pelo médico. Doutora, antigamente as pessoas esquentavam um paninho, punham no ouvido, até óleo quente às vezes jogavam dentro do ouvido. Isso não é perigoso? É perigoso. A questão do calor na orelha, ela dá aquela sensação de conforto. Tá. Então, quando a gente está com Isso dor... pode? Pode. A gente está com dor, a gente contrai a musculatura. E o calor dá aquela aliviada da contratura associada à dor. Tá. Mas ele não diretamente melhora o processo inflamatório ou infeccioso. E colocar na orelha nada que não seja indicado pelo médico. Não colocar álcool, não colocar óleo quente, de jeito nenhum, porque se a gente tem uma otite externa, que é um outro tipo de otite, a gente vai estar piorando esse processo. Por isso que é importante a avaliação e o olho do pediatra, do clínico, do médico. Ainda mais em se tratando de criança, que tudo que pega, ou coloca na boca, coloca nos buracos do corpo, né? Coloca no narizinho, coloca no ouvido. E pode ser um objeto estranho, você vai só piorar a situação. Exatamente. Corpo estranho a gente tira o tempo inteiro em consultório, né, Cláudia? É mesmo, é? Você já tirou de tudo? Muito. Feijão, miçanga, Meu Deus. pecinha de pulseira, brinquinho, tarraxinha, vem tudo. Olha como é perigoso. E aquilo deve doer, porque vai inflamando lá dentro, né? Dependendo do corpo estranho. Eu queria ter mais tempo para conversar com você, para fazer todas as perguntas. Vou fazer aqui o que for possível, né? Aqui o Gilberto Cury mora em Maringá, lá no Paraná, e ele diz que quando ele espirra, parece que entope o ouvido e baixa o volume. Gozado, não dói, mas eu acho curioso. Por que isso acontece? Então, ele deve estar prendendo o espirro. Ele deve estar fazendo aquele espirro preso. E aí, o que acontece? Esse preso vai para a tuba auditiva. É perigoso? Pode até estourar o tímpano. A gente E não tem muita prende gente que espirro. faz assim, ó. E aí, só para ver se desentope, é perigoso. Essa é uma manobra que a gente tem que ter muito cuidado, que se chama manobra de Valsalva, que abre o ouvido Isso. quando ele está pouco ventilado. E também, na pressão perigoso. intensa, pode estourar o tímpano. E segurar o espirro é perigoso? É pior. A Pior. gente tenta fazer aquele espirro contido, delicado, de princesa, mas... Nossa, né? é difícil. Não pode ser nem escandaloso, nem prender o espirro, né, A Cláudia? apresentadora ter vontade de espirrar, Não pode. não dá. O espirro, porque é perigoso mesmo, né? Você se sente mal, acaba ficando pior a situação. Olá, sou Rosângela Linhares, sou de Goiânia. Ô, Goiás, querido, um beijo. O médico disse que se o meu filho continuar ouvindo música no fone e alto, vai ficar surdo. Não é exagero? Não. Hoje em dia a gente tem muita criança e adolescente ouvindo fone de ouvido num volume muito maior do que o que deveria. Então, quando a gente coloca o som em alto volume por muito tempo, a gente pode acabar fazendo um prejuízo e lesando as células ciliares da nossa orelha e acabar fazendo uma lesão auditiva com uma perda auditiva. Até esses tempos saiu uma reportagem super importante na mídia falando exatamente como os adolescentes e as crianças estão tendo mais frequentemente perdas auditivas relacionadas ao uso dos fones. Nossa, e eles vivem com aqueles sonos. Eu quero que você volte, tá, Michele? Traz a doutora aqui de volta, porque eu gostei dela, eu quero fazer mais perguntas. Tem tanta coisa que a gente gosta de saber aí, precisa saber na sua área. Eu queria uma recomendação final nesses dias mais frios, para quem assiste o nosso programa e está lá com alguém na família sofrendo com dor de ouvido, doutora. Eu acho que a gente tem que sempre... Primeiro a questão, identificar a causa da dor. O uso do analgésico inicial, ele ajuda, ele é sempre importante, mas acima de tudo, precisar identificar o seu problema. Não se automedicar. E nem colocar nada dentro do ouvido. Eu acho que é isso. A proteção da orelha vai com um algodãozinho no médico, mas procure assistência, tente tirar a sua dúvida, porque a otite, ela pode ser de várias causas. Tem otite externa, otite média, tem a dor de ouvido que vem pela causa muscular, pela articulação temporomandibular. Até por alergia, né? Eu te contei. Eventualmente a pressão, essa coisa do espirro contido. Então a gente tem várias causas e só olhando a gente vai ter certeza do que está acontecendo. Tá aí, um assunto que é para médico mesmo. Qual é o seu Instagram, doutora? Doutora Roberta Pila. Só isso? @doutora Roberta Pila com 2 L's, isso. não é? Muito obrigada pela presença.